essa é a nossa aula de educação física e nessa aula de hoje nós temos o propósito de trazer para vocês aí, é, nós vamos trazer uma correção da nossa avaliação, tá certo? Então vem com a gente, vamos fazer a nossa avaliação, ou melhor, a correção da nossa avaliação. Então essa avaliação aqui é a primeira avaliação, no caso, do sexto ano do ensino fundamental. Então, a primeira pergunta aqui, acompanhe comigo. Como era a vida dos homens primitivos? Aí, eles construíram as cidades, será? Eles precisavam viajar longas distâncias para conseguir alimento. Eles possuíam tecnologias como agricultura e pecuária. Eles criaram o comércio e as primeiras formas de organização militar. Qual foi a sua resposta? Vamos lá? A resposta correta é a letra B. Eles precisavam viajar a longa distância. Nós estamos falando dos nômades e não dos sedentários, tá? Então, os sedentários eram que construíram cidades, que tinham tecnologia, mas os nômades não. Eles faziam o quê? Eles precisavam viajar a longa distâncias, tinham atividades de pesca, caça. Lembram disso? Eles tinham jogos voltados ao quê? À sobrevivência, e os jogos preparavam, treinavam as habilidades de sobrevivência. Beleza? Próxima questão é: como iniciou-se o processo de sedentarismo? Que é o processo de sedentarismo? Já responde a questão. Então preste atenção aí às questões. É um processo de quê? De modernização do homem com a criação de tecnologia, de novas tecnologias. Sedentarismo é nova tecnologia. Será que é só isso? Observe comigo. É o processo de organização social quando os homens criaram as primeiras grandes civilizações. Será que foi quando eles criaram as grandes civilizações? É o processo de fixação do homem na Terra quando o mesmo deixa de ser nômade e passa a criar cidades próximas aos rios. Será que foi isso quando ele deixou de ser nômade e vai morar perto dos rios, criando a agricultura e a pecuária? Será? Vamos lá. Próxima questão é o processo de transformação da natureza quando os homens criam construções como pontes, torres, barragens. A resposta é letra C. É o processo de fixação do homem, né, na Terra quando o mesmo deixa de ser nômade. Então, quando o homem se tornou sedentário? Quando ele deixou de ser nômade, né? É simplesmente isso. Ele deixou de ser nômade e aí ele vai ser sedentário, vai morar próximo a um rio, criar agricultura, criar animais, desenvolver uma nova civilização, que é a civilização dos sedentários, quando eles diminuem significativamente a prática de exercícios físicos, das caminhadas, a procura por alimento. Se ligou, né? Próxima questão. É uma atividade voluntária exercida dentro de um certo e determinado limite de tempo e espaço, segundo regras livremente consentidas, mas absolutamente obrigatórias, dotada de um fim em si mesmo, acompanhada de um sentimento de tensão, alegria e de uma consciência de ser diferente da vida. Que é isso? Que é essa coisa aqui que está acontecendo? Que fenômeno é esse? Segundo a citação logo acima, o que é o jogo. Então, ele está descrevendo o que é o jogo. A citação que está em cima, o textozinho que está em cima, está descrevendo o que é o jogo. Então, o que é o jogo, de acordo com a citação que está em cima. Então, vamos ver as possíveis respostas. Letra A, uma atividade puramente esportiva. Então, o texto lá em cima está dizendo que o jogo é esportivo, puramente esportivo. Uma atividade lúdica, ou seja, uma brincadeira livre, voluntária e com regras livres combinadas. Está dizendo isso lá em cima. A atividade com características obrigatórias. Está dizendo lá em cima que o jogo é uma atividade obrigatória. Então, estão voltadas às necessidades de sobrevivência da humanidade. Então, esse texto lá em cima está dizendo que o jogo está voltado às necessidades de sobrevivência da humanidade. O texto lá em cima está dizendo isso. O jogo ele está ligado, mas o texto lá em cima não está dizendo isso. Então, observa aqui que letra D já foi embora.
Então, é uma atividade puramente esportiva, o jogo é puramente esportivo, o texto lá em cima está dizendo isso? Não, né? Aí vem atividade com características obrigatórias. Aqui está dizendo que o jogo é obrigatório, quando ele diz aqui, ó, mas absolutamente obrigatório, mas as regras é que são obrigatórias e não o jogo. Ele é livre. Olha só, observe que ele fala aqui, ó, que o jogo é livre, tá? O espaço sendo de regras livremente, ou seja, um jogo é livremente, mas absolutamente obrigatório. Então, são as regras que são livres e obrigatórias, dotado de um fim em si mesmo, acompanhado de um sentimento de tensão, de consciência, de ser diferente da vida. É voluntário, uma atividade voluntária, ou seja, que ela não é obrigatória, a pessoa faz voluntariamente. Então, a resposta é a letra B, que é uma atividade de brincadeira, voluntária, livre, com regras livres e combinadas, beleza? Próxima questão vai discutir o que é o jogo eletrônico, foi uma das questões que a gente colocou nos nossos questionários, a gente trabalhou o vídeo, trabalhou com vocês esse tema e a gente discutiu bastante. Então, o que é um jogo eletrônico? É um jogo de caça. Aquele jogo de caça, eu caçar alguém, será? Jogo eletrônico. São jogos guerreiros, são jogos aqueles dos homens sedentários, que eles trabalhavam jogos para ficarem fortes e guerreiros para vencer os inimigos. É isso? Ou o jogo eletrônico são jogos de tabuleiro? Não, né? Não só especificamente tabuleiro. O jogo eletrônico são jogos que utilizam aparelhos, né? Tecnologia, microeletrônica, são aparelhos sofisticados, né, que utilizam esses jogos, esses apps de jogos. Então a gente viu esse processo ao longo do tempo, aí a gente viu várias criações de jogos, a gente sabe que o jogo são jogos que utilizam aparelhos que possuem a tecnologia, e os jogos hoje eletrônicos são basicamente isso, beleza? Quinta questão aí: quais foram as tecnologias que a sociedade sedentária desenvolveu que permitiu uma vida com diminuição da locomoção em busca de alimento? Então, o homem primitivo, o nômade, ele viajava pelo planeta em busca de alimento, mas aí o homem sedentário, quando ele se fixou na Terra, ele desenvolveu algumas tecnologias que foram muito importantes para ele não precisar fazer essa longa procura por alimento. Quais foram essas tecnologias? Quais foram? Vamos lá. Foi a microeletrônica, quando ele criou o computador. Eles criaram os computadores, os chips, toda essa parafernália de microeletrônica. Os jogos guerreiros, foi quando se criou os jogos guerreiros. Os jogos guerreiros foi que fez com que aí diminuísse o tempo, né, o tempo gasto para a procura de alimento. Foi essa tecnologia de jogos guerreiros. Foi os jogos de caça, eles trabalharam jogos de caça. Ou foi a agricultura e a pecuária? Então a gente percebe que foi a agricultura e a pecuária que permitiu que os homens primitivos pudessem sobreviver próximo aos rios e tivessem aqui o alimento necessário. Você precisa estar fazendo longas viagens, beleza? Então essa aula termina por aqui. Você prestou bem atenção? Preste bem atenção, faça sua correção, anote no seu caderno, que logo mais nós faremos a avaliação de recuperação com a galera que ficou. Então a gente vai mandar um link de recuperação somente para a galera que ficou. Então você presta bem atenção, daqui a pouco a gente vai postar também a nota de vocês, e aqueles que ficarem, eu na próxima aula da gente, que vai ser na próxima semana, coloco o link de recuperação, tá certo? Beleza? Então, um forte abraço, galera, e até mais.